Olá, amigos, já estamos de volta com o Ponto a Ponto, onde tem uma conversa, onde tem um assunto, tem um debate, tem uma opinião. E a gente sempre traz convidados para falar sobre Manaus, para falar sobre a cidade de Manaus, a região metropolitana e, por que não dizer, os problemas e soluções da capital do Amazonas. Sempre um assunto de importância para que você fique acompanhando o que está sendo debatido na classe política, o que está sendo destaque, inclusive, nas casas que decidem o dia a dia do amazonense, principalmente no caso de Manaus, a Câmara Municipal. Nós temos um convidado que está em seu segundo mandato de vereador da cidade de Manaus, é natural de Parintins, mas já abraçou a capital, né, de uma forma inteligente, de uma forma com propostas, inclusive decentes para a capital do Amazonas. Já teve a oportunidade de executar o cargo de prefeito em exercício. Foram 3 dias intensos, a gente vai falar disso também, e vai falar dos futuros políticos, né, do cenário, dos debates, como é que ele enxerga tudo isso. Vereador Jander Lobato, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto da Network Group Play. Tudo bem? Tudo bem, Jacques. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Bom, eu estou aqui à disposição para a gente conversar, brincarmos aqui e botar tudo, colocar tudo em prática aqui do que nosso trabalho, nosso mandato. Segundo mandato já, né, vereador? Segundo Exatamente, é o mandato. segundo mandato. Me ganhei o primeiro mandato em 2020, né? Me elegi Uhum. vereador com 4.046 votos. E quando foi agora, em 2024, consegui me reeleger com 7.755 votos. Muito bem, aumentou então. Exatamente. Muito bem. Olha, vão estar comigo no Ponto a Ponto de hoje os jornalistas da redação da Jovem Pan News Manaus, João Paulo Oliveira. Seja bem-vindo, João Paulo. Tudo bem, Jackson? Uma honra participar aqui contigo pela primeira vez. Vamos lá, né? Conversar aí com o vereador Janda, né? Saber sobre esses projetos, enfim, como é que está sendo o trabalho também na Câmara Municipal de Manaus. Muito bem, obrigado, João. Seja bem-vindo e venha mais vezes aqui conosco. E a Caroline Max, também da redação da Jovem Pan News Manaus, que sempre está conosco aqui, já é uma experiente entrevistadora. E boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jackson. Obrigada por mais uma vez estar aqui. É uma honra estar aqui participando novamente do Ponto a Ponto. Muito bem, muito obrigado. Olha só, e toda sexta-feira, 20 horas, você tem todo esse conteúdo nas plataformas da Network Group Play, com sempre assuntos pertinentes. Aliás, os assuntos anteriores também tiveram um grande número de pessoas e nós recebemos esse feedback, é importante também. Mas eu começo com o vereador Jander Lobato, do PSD. É bom Exatamente. deixar frisado tudo isso. E detalhe que eu ia acabando esquecendo, ele é vice-presidente do parlamento nessa Também. legislatura, que é a 19ª Exatamente. legislatura. Então, vereador, o senhor não é um estreante, está no seu segundo mandato, né? E nessa legislatura já se passaram 6 meses e, obviamente, o senhor, como vice-presidente, já tem uma visão completamente já aguçada do cenário político da cidade de Manaus. Como é que o senhor está enxergando esse movimento político dessa legislatura ali, com o olhar de dentro da Câmara? Primeiramente, Jacques, a questão da experiência. Nos 4 primeiros anos foram muito importantes, de amadurecimento, né? Tive a oportunidade, convidado pelo prefeito Davi Almeida, de ser o vice-presidente da Câmara, de ser candidato a vice-presidente da Câmara. Conversei com alguns colegas, falei para eles dessa oportunidade, dessa vontade, que gostaria de contar com os votos deles. E tive, por unanimidade, o voto dos colegas. E tenho tentado honrar a casa, honrar os colegas, tentado ter a postura de o vice-presidente e do vereador, são coisas diferentes. Lá, quando eu ocupo a mesa, quando eu estou como presidente, eu tenho que ter uma postura e eu tenho, obviamente, outras situações quando eu estou na minha cabine, né? Uhum. Lá no plenário. Então a gente tem trabalhado com muito respeito, com muito carinho, com muita dedicação para tentar fazer. Eu sempre digo que assim como Manaus é grande, grandes são seus problemas. Uhum. Nós temos que estar todos unidos para tentar manter nossa cidade sempre ordenada. Muito bem. João Paulo Oliveira. Então, vereador, né, perguntando um pouco do senhor, o senhor é de Parintins, né? Exatamente. Parintinense. Fala um pouco como é que foi essa transição, porque hoje o senhor é vereador, né? Segundo mandato, capital amazonense, Manaus, cidade grande, mas veio de Parintins. Como é que foi essa transição? Foi difícil? Enfim, tá no segundo mandato, conta um pouco pra gente como é que foi isso. A vinda do interior para a capital é sempre muito difícil. Ela chega a ser muito bem trabalhada. Eu lembro que quando o papai disse para mim, 14 de agosto de 95,
Se tu não fores agora, tu não vais mais. E aí a mamãe arrumou uma cadeira, uma mesa, arrumou minhas coisas e a gente pegou e veio no barco para cá. Até então a oportunidade que a gente tinha era de viajar de barco. E eu lembro que eu vim chorando metade da viagem. Saudade do meu pai, eu sempre fui muito apegado à família, sou muito família. Hoje eu sou assim com meu filho, como eu aprendi com meu pai. E eu vim chorando na viagem quase toda. E eu vinha, e as pessoas diziam assim, isso aí não vai aguentar não, vai voltar, e tal, tal, tal. E quando eu sentia a fraqueza de querer voltar para Parintins novamente, eu lembrava dessas pessoas. E eu sabia que a vitória ia ser maior minha. E eu tô aqui desde 95, completei 50 anos agora esse ano. Eu tenho mais tempo de Manaus, João, do que de Parintins. Mas sou apaixonado pela minha cidade, sempre estou lá. Meu pai e minha mãe, quando faleceram, nós levamos eles para lá para serem enterrados. E sempre que eu posso, eu estou lá numa oportunidade. Nós temos casa ainda lá. Quando o deputado Saulo Viana vai para Parintins, geralmente ele me chama, nós somos muito amigos. E eu tenho muita alegria quando piso em Parintins, quando estou lá, quando falo com meus amigos, com as pessoas que estão lá. Ajudo as pessoas de Parintins. É um negócio interessante, João, que eu fui candidato em vereador em Parintins em 2000 e 2004. Eu vim para Manaus em 95 estudar, Jacques. Aí, quando foi em 2000, eu disse assim, olha, eu vou para Parintins ser candidato a vereador. Era meu sonho desde menino, 16 anos. Tenho um tio lá que teve 5 mandatos de vereador e eu carregava isso comigo. Em 2000 eu perdi a eleição com 336 votos. E eu voltei de lá com um slogan já criado. O sonho não acabou, só foi adiado. Olha aí. Quando foi em 2004, voltei para lá no decorrer do tempo. Ia sempre lá em Parintins. Fui candidato a vereador novamente. Tive 649 votos. Uma das frustrações que eu tinha na minha vida, porque eu tive muito voto, mas não ganhei a eleição. Né? E eu disse, olha, para mim acabou, vou terminar minha faculdade, vou casar, vou ter filho, vou construir família em Manaus. Quase desiste. Não quero mais, eu disse. Por Parintins eu tinha desistido. Em 2020, por uma grande coincidência, eu disse, poxa, eu queria ser candidato a vereador aqui. Conversei com meu irmão e com o Saulo na época. Né? E eu disse, poxa, me ajudem, é importante construir, tal, tal, tal. Ele disse, olha, o Saulo era deputado estadual já então. O Gênero era presidente do Caprichoso, se não me falha a memória, de 2020. Era, sim. E aí, Gênero que é teu irmão. Meu irmão, Gênero. Exato. E eu disse assim, vamos trabalhar isso? Vamos. E eu comecei a ligar para algumas pessoas, falar da minha vontade, do meu desejo. E as pessoas diziam, poxa, seria legal e tal, tal, tal. E nós construímos uma campanha. E eu consegui me eleger em 2020 com 4.046 votos. E as pessoas questionam muito isso comigo. Pô, tu não ganhou na tua cidade, em Parintins, e tu te elegeu vereador em Manaus. Como é que tu veres isso? Eu disse muito simples. A gente faz sonho e quem executa é Deus. Essa é a minha resposta. Muito boa a resposta. Sirva de aprendizado para muita gente que está nos acompanhando. Caroline Marques. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, Jackson. Então, eu vou lhe perguntar, o senhor tem formação em administração, correto? Sim. Então, como que essa formação tem lhe ajudado no seu mandato de vereador? Eu sou formado em administração mercadológica. A primeira turma de marketing do Norte e Nordeste foi a nossa no CIESA em 2001. E aí depois eu fiz uma pós-graduação de marketing de negócios. E depois, querendo fugir um pouco disso, eu fiz de administração hospitalar. Tenho 2 pós-graduações. E o meu TCC, que chamam, né, foi de marketing político. Pela paixão que eu tinha pela política e foi trabalhado. E eu li alguns livros e tudo, e eu imaginava que isso um dia ia me ajudar. Nós estamos falando de 2002, 2003, 2004. Né, que foi quando eu fiz as 2 pós no intervalo. E realmente ajudou. Eu usei algumas das minhas estratégias que eu aprendia lá atrás, de marketing, né? De como que a gente podia trabalhar, de como que a gente podia se envolver. A questão da empatia, já se falava em 2000, em 99, eu já estudei empatia. Né? Algo que é muito comum hoje, as pessoas falam numa normalidade. E me ajudou muito, tenho certeza, para construir esse mandato. Vereador, o senhor, como vice-presidente, tem assumido muitas das vezes as sessões lá na mesa diretora. E eu cubro a Câmara, as sessões da Câmara, vez ou outra. Eu percebo que o senhor tem um pulso firme ali com o do presidente. Mas é um perfil, né, da qual nós estamos hoje observando dentro do... O plenário é algo democrático. Então tem a base, tem a oposição, tem um bloco independente, a dinâmica dos temas ali discutidos. A Câmara sempre foi a ressonância dos problemas da população de cada cidade. É preciso ter esse perfil, né, de fazer acontecer, atender as questões de ordens ou não. Esse seu perfil, o senhor já traz desde o primeiro mandato?
Eu diria que não. Eu diria Não. que foi um amadurecimento que eu tive no decorrer do mandato, né? Certo. A gente, às vezes, discute com o colega por uma besteira, por uma falta de visão das coisas, e hoje já não. Hoje eu tenho uma postura diferenciada, como eu falei, quando eu estou como presidente, eu tenho que entender que aquele meu posicionamento ali é para lidar com a casa. E eu tenho que saber que eu tenho que ter uma postura diferenciada, que eu tenho que saber respeitar os colegas, independente de situação ou posição. Lá nós somos todos iguais, é um direito de cada vereador ser oposição ou ser situação, e nós temos que respeitar isso. E aí tem uma série de brigas da questão de tempo, de que fala mais, que às vezes eu xingo o colega, a gente tem que chamar a atenção, conversar com eles, sempre com muito respeito. Eu acho que eu tenho conseguido lidar dessa forma. João Paulo. Vereador, gostaria que você falasse, né? Hoje o senhor está como vice-presidente, né, da Câmara Municipal de Manaus. O senhor tem uma presença muito destacada também nas comunidades, né, daqui da capital amazonense. Hoje, né, o que o senhor pode falar para a gente, assim, de demanda da população? Qual seria a principal, assim? São várias, como é que tem sido esse contato também com o povo? Olha, a gente trabalha muito nessa questão social também e na questão da infraestrutura. Calçada, meio-fio, sarjeta, pontes, são o que mais pedem da gente, né? E eu, geralmente, quando o pessoal fala de uma ponte, eu vou lá viver aquela realidade. Por quê, Jacques? Quando eu piso numa ponte que a tábua está toda podre, eu piso nela e depois volto para minha casa. Mas aquela mãezinha leva todo dia o filho para a escola, passando pelaquela ponte e volta. E a gente tem que saber se compadecer das pessoas. E quando você faz uma ponte nova, você literalmente muda a vida das pessoas. Isso é trabalhar para levar dignidade e qualidade de vida. Porque o que é muito simples, às vezes, para a gente, é muita coisa para aquela pessoa. Às vezes a pessoa me mostra que caiu na ponte, que machucou o braço, que se arranhou. É uma cadeirante que na ponte não tem uma rampa. A gente vai lá e faz uma rampa. A gente asfalta o espaço que tem para chegar na ponte. Esse é um trabalho que eu tenho muita alegria de fazer. Eu sei que isso é levar dignidade para as pessoas. E meu mandato está sempre a esse dispor, de ajudar as pessoas e mudar a vida delas, e a satisfação das pessoas de saberem que não são esquecidas, principalmente em época que não é eleição. Porque eu tenho na minha cabeça... É um teste para o parlamentar, na minha opinião. Né? Eu tenho um negócio na minha cabeça que a eleição, ela é de 2 em 2 anos, mas a necessidade das pessoas são constantes. Exatamente. A ponte não estraga só na eleição. A fome da pessoa para a cesta básica não é só na eleição. O que a pessoa precisa de um médico, de uma consulta, de um exame, ela é o tempo todo. Uma pessoa que falece precisa de uma ajuda dessa funerária da prefeitura, e às vezes é algo simples que, se ela ligar, ela também resolve. Mas ela está tão abalada emocionalmente que ela liga para o vereador dela. Ela liga para a assessoria do vereador para pedir uma ajuda. E no momento tão difícil que tem, a gente presta esse serviço, consegue um carro para levar a família para se despedir do seu ente querido. Isso me dá prazer. Eu sou apaixonado pela vida pública. Muito bom. Eu não saio de casa chateado, que droga, eu vou ter que ir lá para a Zona Leste agora, e tá muito quente. Eu saio com alegria, eu saio com satisfação, porque esse era meu sonho. E eu vivo esse sonho. Eu sonho em ser maior, eu sonho em crescer, eu que faço muito por Manaus, eu tenho o sonho de fazer muito pelo Amazonas. Que bom. Caroline Marques. O senhor falou das suas visitas, né? Nós verificamos que o senhor visita bastante, tanto comunidades, tanto a cidade, como a área rural. Eu queria que o senhor falasse um pouco da diferença, das dificuldades que tem nessas duas áreas, né? Com a sua visão das dificuldades. O poder público chega mais fácil na cidade, obviamente, né? A dificuldade que nós temos da zona rural, nós temos uma comunidade que é a comunidade do Tiu, fica lá no Tarumaçu. A primeira vez que eu fui visitar, em 2002, quando eu era vereador, a escola era com 3 salas. 3 salas de madeira, horrível, e os professores dividiam o banheiro com as crianças. E eu olhei para aquilo ali, é uma realidade que a gente não conhece. Eu não fui fazer campanha lá. Eu não conhecia. A minha realidade de Parintins, as escolas lá no todo, na cidade, são de alvenaria. Minha mãe foi diretora de uma escola por 28 anos. Minha mãe era apaixonada por ser professora. E aí eu e meu irmão acabamos crescendo dentro da escola. Porque como ela era diretora, a gente saía, ficava lá com ela e tudo. Chamava de diretora na época, hoje é gestora, né? Hoje é mais bonito. Diretora é mais assim. Interior, né? Mais antigo, né? É verdade. E eu fui visitar essa escola, lá conheci a gestora, a professora Luciana, que me falava das dificuldades todas. E eu participei do prefeito, obviamente, algo que ele já sabia. Ele disse: Jander, eu vou mudar essa realidade. Eu vou construir todas as escolas, não, eu vou tirar a madeira e vou fazer de alvenaria. Hoje nós temos uma escola lá com 7 salas, todas com ar-condicionado, gerador de energia,
E as pessoas, os alunos, Outra realidade. digo para você sem medo, e inclusive desafio a visitar essa escola. Essa cidade, essa escola lá no Tiu não deixa nada a desejar para uma escola aqui da cidade. Não deixa. Você vê que as andanças, as visitas de um parlamentar muda completamente a realidade. Exatamente. Viver a realidade das pessoas é o que faz a diferença. Exatamente. Olha só, diante de tantos problemas da cidade de Manaus, muitos desses problemas, eles têm uma grande repercussão, né, na sociedade. Há mais de 20 anos, não é dessa legislatura, mas você como parlamentar, a gente já discutiu e já debateu, inclusive aqui no Ponto a Ponto, a retirada dos flutuantes ali do Tarumã-Açu. Ali tem mais de 900 flutuantes. O que se discute? A poluição. O que se discute é justamente esse avanço do número de flutuantes ali. Por um outro lado, a Fluta, a Associação dos Flutuantes do Tarumã-Açu, alguns proprietários de flutuantes alegam que existe um tratamento por parte deles das suas explorações lá e que a poluição estaria dos igarapés para aquele lugar. Como é que a Câmara e o vereador Jander Lobato, que tem essa experiência já adquirida, enxerga, vê esse problema e qual seria a solução para esse problema? Porque ali tem muitas famílias que dependem da atividade ali. Vereador Jander Lobato. Elas vivem literalmente disso, né? Eu acho que tem várias colocações para isso, Jacques. Vamos começar. Eu já estive passeando por lá, andando de lancha e passeando com alguns amigos de barco, e realmente aquilo ali é muito feio. Muito flutuante, desnecessário, não há necessidade para aquilo ali. Não se justifica 900 flutuantes que todo mundo viva disso. Exato. Todo mundo viva disso. Por outro lado, tem a questão da poluição. Não existe o preparo para isso. O banheiro deles tem é como se fosse uma boia que guarda o que é os retirados, os dejetos, tudo tal. A maioria não tem. A maioria não tem. O que se pode fazer com isso? Isso virou uma questão pública, questão de política também. Exato. Essa decisão de retirada do Ministério Público. Isso. Né? E cabe, desde criança eu aprendi que a ordem é para ser cumprida, né? Determinação de juiz é para ser cumprida. Pode-se trabalhar de alguma forma? Eu acho que, primeiro, já foi feito um trabalho de conscientização, de legalização, e as pessoas não procuraram. Porque, na verdade, o que a gente tem aqui que é uma lei para fazer outra lei, para que a lei funcione e não tem quem fiscalize. E aí, agora virou um problema gigantesco, e aí tem um apelo de um lado, um apelo de outro. Nós temos agora a prefeitura criou a Ecobarreiras. Nós temos uma Ecobarreira lá no Mindu, que foi um pedido meu para o secretário Saba Reis, uma indicação minha, um requerimento meu. No primeiro dia que choveu, pós essa Ecobarreira, nós tínhamos 3 geladeiras lá. Rapaz. 3 geladeiras. Eu tenho foto disso. Tenho foto disso. Não é aquela pequena, não. Eu tenho foto das caixas da geladeira. Um fogão, máquina de lavar. Ah, poxa, e aí? Alguém jogou para chegar lá. Todo esse entulho que é retirado pela Prefeitura de Manaus, ele não chega no Rio Negro. Ele não polui mais. Porque a poluição ela vem, quando Igarapé alaga, não é que aquela moradora jogou o saco de lixo ali. O saco de lixo vem lá, às vezes de quilômetros de distância. A conscientização tem que partir de todos. Isso é um problema grandioso, difícil de ser resolvido, que lida com pessoas, com famílias, como você disse. Tem pessoas que vivem lá. Tem que ser criada uma alternativa que hoje ela não existe. Então a dificuldade vai ser muito grande na retirada. Com certeza vai vir algum político para se aproveitar disso, para lutar por eles, para dar. Sempre aqueles oportunismos na política que se aproveitar das pessoas, que essas pessoas depois lá na frente vão com certeza ter um retorno que nem sempre é bom. João Paulo. Eu acho que até em cima disso, né, vereador, falando já dessa questão de meio ambiente mesmo, você falou muito de conscientização, né? Esse ano é ano de COP30, né? Vai ser sediado lá em Belém. Como é que o senhor está vendo também essa oportunidade em região amazônica, né, principalmente? Se fala muito em pesquisa, investimento em ciência e tecnologia, por parte, né, dos parlamentares, no seu caso específico, né? Qual a sua visão sobre esse grande evento? Como é que Manaus, a capital amazonense, que é um grande centro, um grande polo também, pode se fazer presente também nesse evento? Eu vejo a COP30 ela já começou toda errada, né? Está com um problema sem tamanho nacionalmente, um desgaste muito grande em cima disso. E eu acho que talvez a Câmara de Manaus esteja convidada para participar da COP. E provavelmente nós não iremos, porque quando você for pegar a diária de um hotel,
Se algum Tá vereador... compatível com a diária do se- vereador? não, imagina, se a Câmara Municipal se dispor a pagar R$ 10.000 de uma diária, a população aqui vai bater em quem for. verdade. Então ninguém vai querer representar. 10 mil, o senhor Tu está tá sendo entendendo? generoso. É, É porque- mais do que isso. Eu acho que eu já vi algumas discussões sobre a questão de nós dividirmos a COP30, de que de repente houvesse algo aqui, né? Algo nos estados aqui da região norte. É uma possibilidade, acho difícil isso acontecer. O governador de lá vai alugar alguns navios, colocar alguns navios no porto. Se não me falha a memória, 5 grandes navios para atender a todos. Vi uma entrevista do ministro no dia desse falando de 40 mil novas vagas, né? Mas eu vi que só o pessoal da África são 850 pessoas. Comitiva lá. A comitiva da África, 850 pessoas, e pelo custo eles vão diminuir para 500. Veja bem, 800 é muito, 500 ainda é. Então imagina manter isso nessa diária que está. Só de um país. Aí. Só de um país, né? Quantos países vão participar? Acho que é quase imensurável, né? O número de países que vão participar. Se fala muito sobre meio ambiente, eu vejo que cada um tem que fazer sua parte. Um dia desses nós estávamos no carro, eu, meu filho e minha esposa, e eu peguei o chiclete, tirei da caixinha, botei na boca e joguei a caixinha no vidro. Quase um apanho dele. Papai, não pode isso e tal, tal. E eu erroneamente disse assim, meu filho, é só uma caixinha. Eu disse pra ele. Ele disse, papai. Se todo mundo pensar assim, se todo mundo jogar uma caixinha, vai virar uma caixa grande lá dentro do bueiro, ele disse pra mim. A plena verdade. Dando aula já. Fui obrigado. A primeira que a escola está cumprindo o papel dela, né? Isso, fiquei muito feliz. Reconheci meu erro, meu filho me perdoe, papai errou, deu mau exemplo para você, é verdade isso, que você aprenda e fique com isso, porque é importante que a gente respeite o ambiente. E a gente tem sofrido agora, muito. Né, por acaso dessas questões. Muito mesmo. Caroline Marques. Assim, falando de meio ambiente, eu queria perguntar do senhor se o senhor tem algum projeto que possa estar destacando nessa área do meio ambiente, que o senhor tem orgulho de ter feito. Olha, Caroline, nós estamos agora numa luta muito grande para a questão dos containers largados na cidade de Manaus. E aí isso é uma questão de segurança pública, saúde e também na questão do meio ambiente. O porquê disso? Veja bem, eu não sou contra, e a gente anda na Itaúba, lá no Jorge, você vai para o Itaúba, lá para a Zona Leste. Aí você vê um container largado na rua. Você vai lá para a feira do Coroado, tem um container largado lá na esquina, perto dos 2 sinais. Aí você vai pro Tarumã um dia desse, encontrei com 2 containers jogados lá. Você vai ali pra Bola das Letras, lá do lado da drogaria, da Drogacil, tem 2 containers que ficam lá dioturnamente. O nosso problema, e a gente não persegue empresário, não é o papel do vereador isso, pelo contrário, é a gente orientar, trabalhar para que isso. Mas vamos lá. Nós temos um container largado lá na Bola do Coroado, lá perto do Coroado, perto da feira do produto da feira lá que nós temos no Coroado. A pessoa que vem de moto não consegue ver o carro passando. O que vem de carro não vê a moto passando. E aí nós temos um acidente. Aí nós temos, de repente, uma morte. E aí nós temos um problema muito grande por falta de fiscalização. Nós temos vários containers, eu já vi isso, já tenho vídeo, inclusive, andando ali na Efigênio Salles, indo para as agendas, e o container de lado, balançando quando o carro trepida. Sem um lock, uma irresponsabilidade. Nós temos uma lei que obriga o empresário, a empresa que faz o transporte dos containers, para que elas possam ter o lock. E já teve acidentes envolvendo isso, de carretas Mortes. virarem, mortes Eu, particularmente, eu não ando atrás de container nem do lado. Eu não tenho medo. Eu também não. Eu tenho pavor. Não tem nem como eu paro o carro. Não tem como fugir. Deixa ele passar. Eu não ando. Eu digo sempre para os meninos que dirigem para mim, eu digo, mano, afasta, deixa eles passarem. Ou então acelera e embora logo embora. Porque a circulação é jurisdição do município, a circulação. Exatamente. Né? Agora, vereador, tivemos um momento em que caminhões de 8 eixos, não sei se é esse o termo, ou 16, tinham um horário específico para rodar, né? Já existe uma lei. O senhor acredita que está sendo falha essa fiscalização? Eu pesquisei sobre isso. Na verdade, foi na época no governo lá atrás, né? O que acontece? A gente também tem que ser cuidadoso, mas responsável. Nós temos uma Zona Franca de Manaus aqui, que os transportes são gigantescos. Então vamos limitar aqui, Jackson, que a gente consiga, esses contêineres só possam circular na cidade de Manaus de 8 da noite às 5 da manhã. A gente vai parar o distrito. Mas aí nós podemos fazer isso dioturnamente com responsabilidade, porque é inaceitável que o container desse saia de uma empresa sem uma fiscalização que não está com a sua armação, não está com lock, não está com a trava. Né? É uma responsabilidade sem tamanho de uma empresa, um container que é para ter 60 toneladas até 80, 170.
carros que vão numa subida e o freio falha, porque o peso, não é que o freio falha, o peso é tão grande, um dia desse destruiu uma casa, Lá na Cidade Nova, um cadeirante lá, Zona Norte, sofreu um isso. acidente. Eu vi. Entendeu? Isso é o quê? Irresponsabilidade das empresas. Então, a nossa PL, o nosso projeto de lei, é justamente para isso, para que a gente possa punir as pessoas. E aí a gente está avisando, nós comunicamos a empresa que deixa ali do lado da Drogacil, que ela não pode deixar os containers lá dioturnamente. Deixa o container lá, descarrega. Um dia desse eu filmei. Ele entrou contramão, entrou na Drogacil para entrar de ré, para parar lá na lateral. Aí é um absurdo, tá entendendo? Na frente do fiscal do povo, que é o vereador. É como se as pessoas não tivessem respeito pela vida das pessoas. É. Porque isso é o seguinte, isso não é a minha vida só, é a tua também, é de um parente dele, é de um parente de todo mundo. É pela cidade de Manaus que nós temos que zelar. Vereador, a cidade de Manaus ela é entrecortada por igarapés, correto? São 6 meses de chuva e 6 meses de sol intenso. Hã? A cidade de Manaus sempre teve um problema, não é de agora, com buracos, né? E daí criou-se um debate com o advento da internet e redes sociais, muita gente opinando e etc e tudo mais. Até aí tudo bem. Até que um casal na Djalma Batista, uma das avenidas principais de Manaus, de um buraco ali que surgiu, teve um acidente fatal. Uma mulher grávida que morreu e o bebê também. Ponto. Eu gostaria que o senhor me falasse o seguinte, eu falo vez ou outra, quando eu tenho oportunidade, que o parlamento tem as suas prioridades de se debater os assuntos de Manaus. Mas eu observei que durante esses 6 meses do primeiro semestre dessa legislatura, inclusive, que é nova, o senhor é um dos reeleitos, tem tomado todo o tempo, seja do pequeno expediente, do grande expediente, das sessões, o termo buraco na cidade de Manaus. E tem pessoas que se aproveitam disso de uma forma oportunista, claro, criticando, culpando e etc. E aí me vem o seguinte, a sua opinião sobre o debate sobre infraestrutura, né? Nós sabemos que Manaus é uma cidade problemática há tempo nesse sentido, né? Muito vem sendo feito, mas parece que nunca está sendo feito. E eu gostaria de saber do senhor o seu posicionamento, o seu acompanhamento como um parlamentar atuante que é com referência à infraestrutura de Manaus. Perfeito, vamos lá. Eu repito muito essa frase. Assim como Manaus é grande, grandes são seus problemas. Isso aqui, já que parece um condomínio, sabe? Nunca tem jeito. Sempre está quebrado alguma coisa, sempre está precisando de alguma ajuda. Vai para a Assembleia da Quando alguém fala para mim, diz assim, olha, porque o nosso futuro prefeito, eu não sei se ele está querendo bem para mim ou me jogando praga. Eu quero falar sobre essa sua experiência. Porque é um negócio assim, é impressionante. E assim, Jacques, os buracos na cidade de Manaus não existem pelo atual prefeito. Elas existiam, quantos prefeitos nós tivemos aqui, desde quando você se entende, desde jovem. Vários buracos, sempre o meu problema quando a chuva vem, é uma questão de solo, você asfalta, você tapa buraco, você resolve um problema, nasce e sai outro, buracos que você passa por uma avenida, não tem nada, uma chuva torrencial, no outro dia tá um buraco lá que você diz, cavaram isso aqui, né? Eu como vereador, eu quando ando pela cidade de Manaus, eu me incomodo com tudo. Eu, às vezes, quando passo no local que está tendo vazamento da água de Manaus, por exemplo, eu tiro uma foto, eu pego a localização e mando o pessoal da água de Manaus para consertar. Aquilo ali não vai me dar voto. Nem tudo que eu faço é por voto. Tem outra polêmica, né? Águas de Manaus referente ao asfalto. Muito difícil isso tudo. Aí a gente pega aí o Vieralves, por exemplo. Um dia desse fui visitar seu Serafim. É impressionante. Lá fizeram um buraco em cada frente de casa. Todo costurado. Quando pedem um quebra-mola, eu digo, olha, vamos falar com a Água de Manaus, não vamos fechar com a prefeitura, não. Assim, e é um trabalho, já que as pessoas não reconhecem que é Água de Manaus. Isso é um problema da prefeitura de Manaus. Já tá, rotulou. As pessoas acham que é culpa do prefeito, que é culpa dos vereadores, não é da Água de Manaus. E uma falta de planejamento sem tamanho. A gente tem batido muito nisso, cobrado muito isso. Eu tenho uma relação com o Elcio, que é da GPM Água. Eu tenho ido na Água de Manaus para conversar sobre isso. Às vezes eu vou em algum local que eles passam aquela tubulação e eles jogam o asfalto, tá um buraco lá, tá fundo. E eu peço para eles refazerem o trabalho. Certo. E eles refazem, né? Fica feio um remendo. Isso aí não tem jeito, né? Mas o pior de tudo é você bater, as pessoas tropeçam, as pessoas reclamam demais, batem o carro. Nós temos trabalhado intensamente nisso e a gente tem cobrado, não só na Câmara Municipal, mas também do prefeito, para que nós possamos mudar as regras do contrato para que a Água de Manaus, ela também possa ser multada de estar causando
inúmeros problemas na cidade de Manaus, deixando a cidade feia. É importante que todos tenham água, é um direito de todos terem água, mas a cidade está ficando muito feia com toda essa situação. João Paulo. Falando só ainda em cima desse assunto, vereador, de fato, né, assim, relato de um morador também da capital amazonense, que sou eu, rua de casa, de fato, as ruas ficam todas rasgadas, um trabalho que, como o senhor falou, né, o remendo não fica Perfeito. não fica perfeito, e aí a gente é obrigado a andar devagar na própria rua, justamente para evitar acidente, como o senhor mesmo disse. E aí, só mais uma pergunta tá em cima disso, né? Tem que haver multas, de fato, para a Água de Manaus, mas como é que tem que ser também esse desempenho? Claro que só é um único vereador, é vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, mas é importante também que haja uma união também nesse sentido, né? Exatamente, a justiça seja feita. Nós temos vários colegas que lutam por isso, que brigam por isso, né? E essa questão tanto de cobrar do prefeito, como a gente cobrar da Água de Manaus, essa situação. O pior de tudo não é o ficar feio. O pior de tudo é o problema que eles causam, né? Poxa, você bateu o carro, você não está contando com aquele prejuízo. Transtorno. Aí você tem que trocar uma suspensão, trocar um rolamento, trocar alguma coisa. Você não contava com aquilo, né? Isso é tão ruim quanto você ficar doente do nada. O médico passa um medicamento para você que custa R$ 430. Isso mexe no teu orçamento. E o carro que gera revolta. A doença não gera uma revolta. Mas quando você bate um carro, quando você tem algum problema, gera uma revolta muito grande. E sempre sobra para os políticos. Sempre a culpa é da Prefeitura de Manaus, sempre a culpa é dos vereadores que nos fiscalizam. E a gente tem trabalhado em cima disso. Eu acho que é importante que a internet está aí, as redes sociais, né? Estão aí para mostrar o quanto a gente tem feito esse trabalho. Ontem mesmo, um rapaz me mostrou um trabalho da Água de Manaus. Eles foram mudar o registro da casa dele lá, quebraram a calçada, deixaram 2 buracos lá na rua dele. Ele não consegue entrar com o carro na garagem dele. Da própria casa. Isso é absurdo, tá entendendo? Meu Deus. E aí eu pedi, eu ontem comuniquei a Água de Manaus e disse, olha, poxa, eu queria uma urgência nisso aqui, porque não dá para você não poder entrar na sua garagem. Né? Você vê o tamanho do absurdo, parece um descaso, mas eu digo para vocês, a gente tem trabalhado em cima disso, tem batido, tem conversado, tá entendendo? De uma forma de tentar ajudar e melhorar todas as situações que têm acontecido pela Água de Manaus. Caroline Marques. Eu gostaria de falar que você falasse sobre um outro projeto de lei referente à educação, a alunos. Como é que tá as suas propostas de lei voltadas para esse público? Eu tenho um trabalho muito voltado para a educação especial, né? A gente fez um trabalho com os locais, visitando as escolas, e a gente tem um sentimento diferenciado nessa questão. Um dia desse eu visitei uma escola lá na Zona Leste e ela tem 885 alunos, 75 laudados como autistas. Veja bem, 75 laudados, quase 10%. Porque tem aquelas que ainda não tem laudo. E aí, essa é uma questão que eu tenho trabalhado muito, conversei lá atrás e tenho trabalhado isso, para que nós pudéssemos identificar melhor essas crianças. Primeiro, para dar uma qualidade de vida para elas. O pai do autista tem direito ao BPC, essa criança tem direito ao BPC, que é um salário mínimo, que ajudaria ela a comprar alguma coisinha para ela, uma alimentação para ela. Nós temos que ter mais responsabilidade nessa questão da identificação do autista. Não dá para olhar aquele menino que é calado. Como é que é teu filho? Não, meu filho não dá trabalho de nada. Ele vai para aula, volta, chega em casa, ele quase não fala. E às vezes essa criança é autista ou tem um TDAH. A gente tem uma lei que já foi aprovada agora para que nós pudéssemos identificar dos 16 aos 30 meses as crianças com TDAH. Uma criança muito agitada, muito ansiosa, né? Essa identificação que a gente percebe nas crianças, que a gente vive muitas vezes em casa, né? Muitos colegas que têm filhos autistas, muitos de vocês devem conhecer e ter algum amigo que tenha um filho autista, por mais que sejam de níveis diferentes, né? Mas a luta que um pai desse tem, né, é muito grande. E a gente identificando, tentando ajudar, o poder público ainda ele deixa muito a desejar para isso. Uma fisioterapia que você faz particular para o seu filho é de 1 hora. Na rede pública é de 30 minutos. Né? E faz diferença. E faz diferença numa fala, numa conversa. Mas isso também tem uma reflexão que a gente às vezes reclama muito da vida, Jackson. E se você for analisar, tem pessoas que têm problemas muito maiores do que a gente. Não tenha dúvida disso. João Paulo Oliveira, que está conosco, nosso jornalista estreante aqui do João Paulo. Conseguimos o João Paulo hoje, viu? Finalmente, né, Jackson? Até tá tudo bem, né, João? Tá tudo ótimo. Tudo tranquilo, tá João? sendo uma honra participar Que aqui maravilha. contigo, com o Jackson, com o vereador, com a Caroline também. Até em cima disso, né, vereador, falando de projeto de lei, tem uma lei também que é importante sobre os fraudários e banheiros em farmácias, né, que parece... A princípio, uma lei até muito simples, mas que tem uma necessidade, atende, né, melhor dizendo, uma necessidade muito grande aqui na capital amazonense, enfim, da população, né?
até em cima disso, né? Como é que tem sido, né, a população, né, dessa lei que o senhor conseguiu aí garantir para essas pessoas, que tem sido fundamental, né? Essa lei gerou uma polêmica muito grande, vamos lá, na Câmara Municipal. Primeiro que um dos vereadores, na época, ele dizia que eu era contra o empresário. E eu disse, não, querido, deixa eu lhe falar, pesquisa na internet lá. Um fraudário custa R$ 250. Não é possível que o empresário quebre comprando um fraudário para botar na drogaria dele. Drogarias que aumentaram absurdamente pós-Covid. Se você for analisar o número de drogarias de 2020 para cá, um negócio assim. Tá disputando com posto de gasolina. Em cada esquina tem uma. E muito bom, porque emprega as pessoas também, são farmacêuticos empregados. Não sou contra a criação delas, não. Verdade. Mas a minha visão para isso foi algo que eu vivenciei. O meu filho hoje já tem 11 anos, mas ele foi um bebê. E às vezes o neném faz o cocô no todo, que ele se suja completamente. Que aí você tem que tirar o bodezinho dele, tem que trocar a fralda. E aí quando você vai numa drogaria comprar uma fralda para fazer essa troca, tem a fralda, mas não tem o trocador. Aí você vai para trás do carro. Quem nunca fez isso? Você vai para trás do carro, coloca a mantinha lá e limpa seu carro. Isso é uma humilhação, poxa. Não, e a gente está numa capital já, né? Eu falo de uma humilhação da situação, obviamente, né? Não é humilhação você limpar seu filho lá. E aí o que acontece? Poxa, quando eu criei essa lei, foi nesse intuito que essas pessoas não passem pelo mesmo que eu passei. Porque, olha, eu vou dar um exemplo aqui na Efigênio Salles. Acho que pode falar, né? Pode. Nós temos 3 drogarias na Efigênio Salles. Nós temos a Farmabem, feita do Tribunal de Contas. Logo em seguida nós temos a Pague Menos. E lá no finalzinho, no meio, antes do Mundo, nós temos a Santo Remédio. Se você sabe deste fraudar e você está numa situação como essa criança, se você passa na Farmabem, você sabe que não tem. Você sabe que a Pague Menos não tem fraudado. Você vai lá na Santo Remédio e compra a fralda lá e faz a troca. Isso fideliza o cliente, Jacques. Isso é para fidelizar. Porque eu não pararia em 2 drogarias sabendo que na próxima tem um fraudário para trocar. Exato. E essa é a minha questão. R$ 250 não muda nada, a vida do empresário desse. E principalmente a questão de que, se ele tiver inteligência, ele vai saber que isso fideliza o cliente. Foi assim que eu aprendi na faculdade. Por outro lado, o maior problema que nós temos é a falta de respeito com o cliente. Eu não preciso de ter fraudário, porque o cara tem a necessidade de comprar este remédio, né? Mas a gente trabalha em cima dessa fidelização e eu não estou atrás de prejudicar o empresário e aquela drogaria do interior, no bairro, por exemplo, tem muita drogaria de bairro que é familiar. O pai do Jacques tinha uma drogaria, o Jacques cuidou, hoje o filho dele ajuda. A gente Vai de geração para geração. A gente está atrás das redes de drogarias da cidade de Manaus, que nós temos inúmeras aqui, né? Temos algumas aqui com potencial, com capital muito grande, que poderia muito bem atender. Nós temos trabalhado em cima disso. Muito bem, olha, eu gostaria de tocar no assunto também com o senhor. Eu sei, o senhor vai entrar em suspeição, porque é teu irmão, é o Gender Lobato, é teu irmão. E eu acompanho Passo a Passo há muitos anos. Passo a Passo, que é um dos maiores festivais da região norte do Brasil. E a cada ano que passa, ele tem melhorado na sua estrutura, na sua segurança. E isso faz parte de uma Manaus cada vez atrativa para outros estados. A Câmara tem debatido, o senhor tem debatido sobre essa questão cultural da cidade de Manaus. Eu sei que entra em suspeição por causa do Genda, que é teu irmão lá na Manaus CUT. Mas que tu também conhece esse circuito cultural, porque na minha cabeça e de grande parte da população do Amazonas, o povo de Parintins tem uma verve artística, né? Como é que tu verve vê? é ótimo. É verdade. Como é que tu enxergas? Já nasce artista, né? Já nasce artista. Como é que tu enxergas a cultura hoje do município? Você acha que precisa ter mais investimentos, mais outros tipos de eventos dessa natureza? Nós temos alguns eventos que são muito grandes na cidade de Manaus. Vamos aí o Réveillon, a cidade de Manaus, o aniversário de Manaus, o Passo a Passo, né? E o carnaval em si, que é... Boi Manaus? O Boi Manaus, né? Nós temos alguns eventos grandes. O Genda, ele está no segundo passo a passo que ele vai realizar. O Genda é apaixonado por isso, como eu sou pela política. O Genda é pela vida pública administrativa e eu pela vida pública, né? Nessa questão política. Ele sempre sonhou com isso. O Genda foi presidente do Caprichoso, como todos sabem, bicampeão. Verdade. Né? Acho que 2020, 21 e 22, se não me falha a memória, foi os títulos que ele ganhou. Ele sempre sonhava de ocupar um cargo assim para mostrar o trabalho que ele tem, por mais que ele seja advogado, mas ele é muito ligado à cultura, né? O prefeito Davi o chamou para essa missão e ele está no segundo Passo a Passo, que é o maior evento, com certeza, da cidade de Manaus, onde as pessoas vêm de fora, onde financeiramente, economicamente é muito grande. Tudo, né? Nós temos um exemplo lá que ele me falava sobre isso, quando nós conversávamos,
ele mudou a questão da frente do passo a passo. As pessoas que vendiam ficaram de frente agora. Quando você sai, você obrigatoriamente passa pela área de gourmet, né? E nos últimos anos, o rapaz vendia 500 pastéis. E ele vendeu quase 2.500 nesse último ano. Então você vê como fez a diferença. Também, Né? E ele, assim, é um espaço que está lá cedido para essa pessoa. E nós temos inúmeros empregos, a segurança, e as pessoas que estão lá de voluntário, e as pessoas que estão trabalhando, e as pessoas que vendem aleatoriamente a cerveja, o refrigerante, a água. Lá, Então, né? tudo lá. Tipo assim, é uma festa grandiosa, que movimentou quase 400 mil pessoas ano que vem. E esse ano vai se trabalhar para que ela seja maior ainda. Tudo está sendo trabalhado para que ela seja bem maior. A Caroline também tem outra pergunta, né, Caroline? Sim, eu queria saber do senhor o que a população pode esperar do senhor até o final do mandato. Muito trabalho, muita dedicação. Como eu falei, eu sou apaixonado pela vida pública. Eu vivo a realidade das pessoas para tentar ajudá-las. Eu estou no gabinete, estou na Câmara Municipal segunda, terça e quarta, pela parte da manhã até 1 hora, geralmente. Quando é depois eu vou em casa, muitas vezes troco de roupa, às vezes nem vou em casa e sigo para a agenda. Eu trabalho intensamente, é como eu digo, Manaus é grande, grandes são seus problemas. E eu sou só um pequeno passarinho que tenta ajudar e apagar este fogo. Né? Nós somos 41 vereadores, é importante que todos se dediquem, se trabalhem, mas eu falo por mim. Eu faço a minha parte para tentar atender o público. Eu tenho na minha cabeça, Carolina, que eu não vou conseguir resolver o problema do mundo e nem de Manaus toda, mas eu posso contribuir para alguma coisa. É aquela cadeirante que não consegue passar na ponte, que tem que ser carregada porque não tem uma rampa. A gente vai lá e faz uma ponte nova, faz uma rampa. Legal. É uma pessoa que está desempregada, pede R$ 20 para comprar meio frango. E você se compadece daquilo. Existe isso? Existe. Muita gente não sabe. Você só. É porque, como eu disse, a gente vive numa bolha, né, Jacques? Exatamente. A gente vive numa bolha que, graças a Deus, não falta nada pra gente. Eu só conheço fome pelo atraso. Nós éramos simples em Parintins, né? Não digo humilde, simples em Parintins. Meu pai e minha mãe professora, meu pai funcionário público. Nós tínhamos todos os dias, graças a meu bom Deus, café, almoçávamos, merendávamos, que é assim que a gente falava. Merenda do fim da tarde. Merenda ali. E depois jantávamos, né? Nunca nos faltou isso. Aquela merenda bacana. Pãozinho quentinho, comprado na hora, passado manteiga, com manteiga. ovo, muitas vezes. Essa é a realidade da pessoa do interior. Só que a fome, ela dói já quando passa do horário. Quando você tem que almoçar meio-dia, que você está acostumado, já é 1 hora. Não é fácil. Já dói. Tu imagina quando o cara deixa de comer e o filho dele pergunta, papai, eu tô com fome, o que a gente vai comer? Esse pai, Caroline, me perdoe, esse pai me parou um dia, antes de eu entrar no carro, lá no Nova Floresta, e disse bem assim para mim, vereador, me ajude com R$ 20, porque eu ainda não comi nada hoje, eu queria comprar meio frango. Caramba. Ele mente quando fala, pede os R$ 20, porque R$ 20 não compra meio frango. Mas ele vive a realidade da fome. E aí você vai e ajuda. Mas no outro dia é tudo de novo. É tudo de novo. Vereador, o senhor falou dessa situação, né? Quais são, como é que eu posso dizer? Quais são as solicitações que mais chegam lá no seu gabinete? Olha, essa questão da serviço, Pedidos. Os pedidos sociais, uma consulta, um exame, uma cirurgia. Aí você diz, pô, vereador, mas não é papel do vereador conseguir consulta, exame e cirurgia. Não é papel do vereador, mas é papel do Jander como cidadão. Eu tenho um amigo que é médico que pode atender uma pessoa, eu vou lá e peço. A gente tem várias pessoas empregadas na cidade de Manaus. A maior demanda é saúde. Muito. Calçada meio fio, sarjetas, buracos, né? Mas o buraco é no todo. É a rua que te pede para tu fazer aquilo ali, o povo de lá. Mas essa questão da saúde, essa questão de uma vaga na escola que procura a gente para interceder, é muito grande. É muito grande. Eu tenho alguns amigos que têm empresas na cidade de Manaus. E aí, quando tem uma oportunidade, eu pego um currículo e dou para eles. E nós temos várias pessoas empregadas aqui. E um dia desse, uma pessoa me questionou, mas também para auxiliar de serviços gerais. Eu disse, opa, deixa eu te falar, também é digno. É o salário. Amigo, é muito melhor. Não fazendo nada. Quer escolher. E Jackson, Carol e João, não é papel do vereador isso. Eu sei. Mas é papel do cidadão. E olha, eu já fiquei desempregado aqui. Eu me formei em 2000. Meu primeiro emprego eu só fui conseguir em 2004. Olha aí. E é difícil. Eu lembro quando eu fui conhecer minha hoje esposa, que eu disse assim, pô, mas quando a velha perguntar de mim o que eu faço, o que eu vou dizer pra mãe dela? Por quê? O cara com 27 anos, Jackson. Você trabalha com o quê? Não tô trabalhando. Mas poxa, tô difícil. É difícil pra gente. Isso difícil. Mexeu muito comigo. Então, me compadece muito quando alguém diz, pô, cara, tu não tinha como me ajudar com o emprego? E eu geralmente não brinco com essa pessoa.
Eu digo, mano, emprego é complicado, é bem difícil. Se tu quiser deixar um currículo comigo para me tentar te ajudar, mas essa área, até porque muitos não querem, de auxiliar de serviços gerais, tem muitas vagas aparecendo por aí. E a gente sempre que pode coloca, ajuda as pessoas. E olha, não tem nada que me deixe mais feliz do que uma pessoa estar empregada. Eu recebo foto dessas pessoas no primeiro dia de emprego com um sorriso Já de atuando. orelha já, a orelha. Já no trabalho. Ah, entendeu? É verdade. É muito satisfatório pra gente Muito, fazer isso. muito. Eu sei que Deus honra a gente por isso. Está contribuindo com algo, né? É. Ô, João Paulo Oliveira, tem mais alguma pergunta? A gente já está quase nos Então, finalmente. quase nos finalmente já, né, Jax? É. Cara, a pergunta que eu ia fazer agora pro vereador, assim, ele tem esse contato muito, né, direto ali com a população, isso é... Durante todo o ponto a ponto a gente falou muito sobre isso. E ao mesmo tempo que a gente recebe muitos elogios por isso também, vereador, tem a questão das críticas, né? Eu acho que a todo tempo a gente está sendo julgado por isso. Como é que é no parlamento, né? Sou hoje vice-presidente, né? Volta a repetir, da Câmara Municipal de Manaus. Como é que é essa relação também? Claro, só vai continuar tendo essa relação direta com a população, mas tem as críticas também, enfim, por parte das pessoas que estão ali ao seu redor também. Como é que o senhor lida muito com isso? Eu acho que o Jackson, que trabalha com política também, e é comentarista político em cima disso, eu acho que ele também é uma pessoa que pode nos ajudar nessa resposta, porque por mais que ela seja direcionada a mim, as pessoas têm a visão do político que ele é preguiçoso, mentiroso, safado e ladrão. É tudo isso, ainda tem mais ainda. E eu sempre digo, não me meçam pela régua dos outros. Não. Não me meçam pela régua verdade. dos outros. Eu faço a minha parte, por mais que eu não consiga tudo. É. Tem tapa-buraco que eu não consigo realizar, tem calçada que eu não consigo fazer, tem iluminação que eu não consigo trocar. Em compensação, tem comunidades, a comunidade de Canaã, que fica lá no Ipiranga, quando eu cheguei lá, os carros não subiam na ladeira quando chovia. Mulheres grávidas que não podiam sair de casa nos ramais, porque quando estava chovendo, o carro não sobe na ladeira. A gente não está falando só de plantar, escoar e vender. A gente está falando de levar dignidade para essas pessoas. Quando você faz uma rampa, que você coloca um asfalto naquele local ali, você literalmente resolve a vida das pessoas. Elas buscam isso porque elas não acreditam que você... Uma coisa é eu ser amiguinho do Jackson, gosto muito dele, dou um beijinho nele para pegar o voto dele. Depois que eu ganhei a eleição, quando eu encontro com ele no shopping, eu viro de costa. A comunidade Canaã, lá no Ipiranga, ela tem hoje asfalto, ela tem energia, ela tem luz. Vejam só, esse pessoal não tinha absolutamente nada, e nem perspectiva, porque na época da campanha aparecia muita gente lá. E eles têm testemunho disso que a gente ajudou lá. O ramal do Ipiranga nós faltamos 2 quilômetros, o Galo da Serra mais 1,5 km. Nós fizemos mais de 60 ramais no Brasileirinho. E é como eu digo, a minha preocupação não é que ela tem que plantar a família lá e tem que vender. A minha preocupação é um senhor que tem um problema de coração, é uma diabetes que não deixa ele sair. O pastor Haroldo, que tem o ramal do pastor Haroldo lá, tem 30% do coração funcionando. 30. Meu Ele Deus. tem um escortezinho, hobby, e quando chove, se ele estiver passando mal, quem cuida dele é a mulher dele, coração. Porque ela não tem absolutamente nada para fazer. Nós fomos lá, refizemos a ladeira, diminuímos ela, e ele dá testemunho de que ele conhece um político diferenciado. Para mim, como político, como pessoa, já é bom ouvir um elogio, como político maior ainda, sabendo da situação que nós vivemos no Brasil num todo. A gente vai concluir a partir de agora com uma pergunta e sua resposta, né? Vamos. Futuro político. O senhor está no segundo mandato. Não tem como fugir dessa, né? Hein? Segundo mandato, atuação que ainda há pouco o senhor nos revela que tem uma atuação forte. Vice-presidente da Câmara. Dentro desse contexto todo, é um nome conhecido e reconhecido. 2026, qual o futuro político do Jander Lobato? Está cravado. Eu sou candidatíssimo a deputado estadual, sou pré-candidato a deputado estadual, como a gente tem que falar hoje, né? Eu, quando ganhei a eleição em 2024, acabou o primeiro turno, eu procurei o prefeito Davi e participei para ele que eu tinha essa vontade. Comuniquei ao senador Mar, que é o líder do nosso partido, presidente do partido, que eu seria candidato a deputado estadual, que eu gostaria dessa oportunidade deles. E me foi me dado pelos dois, disseram para mim que é o meu caminho, que eu tenho que seguir a minha vontade. Tenho muita vontade de ser deputado estadual, é meu sonho. É a primeira vez também? Fui candidato em 2022. 2022. né? Muito bem. Fui candidato e eu, como eu disse, o sonho não acabou, só foi adiado. Essa é boa, vou anotar. Eu trabalho muito com a questão de que a gente faço muito por Manaus, eu tenho vontade de fazer pelo Amazonas, pela minha cidade de Parintins,
pela cidade do Baixo e Médio Amazonas, Isso. as pessoas que moram lá em Tabatinga, que não conhecem Ali o no trabalho, Solimões, lá em cima. que né? você precisa, É. que é uma escola que você faça com uma emenda, tá entendendo? Uhum. É um ramal que você possa passar uma máquina lá para ajudar. Eu vou trabalhar intensamente isso, tenho trabalhado nisso com muita maturidade, com muito respeito. Nós temos a questão da lei eleitoral aí, mas eu tenho confessado para os meus amigos desde 2024 que este ano eu continuaria trabalhando, porque eu não estou trabalhando para ser candidato. Eu estou mantendo o meu mandato, que foi um mandato de trabalho, de reconhecimento das pessoas. As redes sociais dizem isso. Eu tinha 1.400 pessoas no meu Instagram, né? E hoje tenho 12.300 pessoas. E cada vez mais crescendo. Totalmente, assim, nada comprado, eu não Tudo acredito orgânico, nisso. como dizem. Tudo orgânico, porque é importante que as pessoas. O cara que te segue por causa de política, já é porque ele gosta disso. É. Porque ninguém quer te seguir porque tu é político. É. É as pessoas do meio da gente. E é muito gratificante para mim isso. Isso é bom. João Paulo Oliveira, muito obrigado. Estreia brilhante, hein? Muito obrigado, né, pelo convite, Jackson. Obrigado também, vereador, pela participação. Caroline também. Uma honra. Muito obrigado mesmo. João Paulo Oliveira, que está na nossa redação direto, né? Jovem Pan News Manaus. Ah, você tem que ouvir a Jovem Pan. Você ouviu o João Paulo. JP para os chegados. Caroline Marques, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Jackson. Eu que agradeço. A gente está aqui novamente, né, participando do Ponto a Ponto. Muito obrigada. Vereador Jander Lobato, muito obrigado. Há muito tempo a gente já gostaria de tê-lo aqui. Sempre o vejo nos corredores ali do plenário Adriano Jorge. Sou testemunho da sua dedicação no parlamento, quero deixar registrado aqui. Obrigado. Chega no horário, até isso eu observo, e correndo. A turma aí de assessores tem que ter porte. O senhor pratica algum esporte, não? Sim, Pratica. Caminho, corro, Olha faço aí, musculação, o pessoal tem eu que gosto. também estar correndo. Eu né? cuido de mim também. Eu gosto Exatamente. cuido das pessoas, mas também cuido de mim, porque eu quero ver meu filho, quero ver Crescer. meus netos, É. se for possível até os bisnetos, se Deus me permitir. Pronto. Esse é o vereador Jander Lobato, PSD, segundo mandato aqui de Manaus, que nós conversamos um pouco, conhecemos um pouco dele também, assim como outros convidados que teremos no Ponto a Ponto. O objetivo do Ponto a Ponto é esse, gerar um debate, gerar uma opinião, o autor daquela proposta, daquela lei que vai beneficiar grande parte da cidade de Manaus. É uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, como qualquer outra, cheia de problemas, mas também de muita beleza, natureza, de homens brilhantes, inteligentes, que estão ali para, junto com a coletividade, trazer benefícios e compartilhar tudo isso. Acho que esse papel é importante do parlamento. É preciso ter o acompanhamento seu também, através dos canais de comunicação da Câmara Municipal de Manaus, e tentar discernir aqueles que têm uma boa proposta daqueles que não têm uma boa proposta. Não vamos falar dessa maneira porque são 41 vereadores, 41 pessoas que estão ali propondo, colocando suas ideias, né? Defendendo suas bandeiras que foram ali creditadas pelo eleitor da cidade de Manaus. Eu acho isso muito importante. E o Ponto a Ponto, vereador, é isso. Conversar de uma forma leve, conhecer um pouco do Jander Lobato, né? Conhecer um pouco da sua origem, da sua ideologia familiar, política, tudo isso para que você tenha embasamento, para quando ele passar lá e tentar conversar com você, você já saber de quem se trata, do cidadão, do pai de família, do vereador, do político, do homem, Jander Lobato, né? E eu tenho ainda 2 minutos, como é que foi ser prefeito de Manaus naqueles 3 dias, hein? Foi uma sensação maravilhosa, eu sou muito, muito grato a Deus por essa oportunidade, grato ao prefeito Davi, ao vice-prefeito Renato também, que me deram essa oportunidade, acreditaram a mim essa oportunidade, Legal. né? Eu não me canso de agradecer a Deus, porque algo que ficou marcado na minha vida, isso vai ficar registrado, está registrado na história de Manaus, que o Jander Lobato, parintinense, Isso. foi prefeito por 3 dias. Antes de assumir, tu conseguiste dormir, não? No dia anterior, Não. A ansiedade tomou conta de mim. É. No primeiro dia também, para mim conseguir dormir foi muito difícil. Mas assim, uma satisfação de saber que Deus Foi me honrou legal, com né? isso. Foi muito bacana. bom, né? Eu tô doido para o prefeito viajar de novo, com o vice-prefeito e presidente da Câmara, para Mas me assumir o novamente. desafio ali na Maceió. Te vi na Maceió. Foi, Deu um achei- temporal. Chama o prefeito. É o Jander hoje. A bola é tua. Foi uma abertura lá que nós tivemos de uma questão da tubulação que foi trocada depois de muito tempo, né? Foi. E eu fiz o prefeito me incumbiu isso aí, eu fui lá e com muita honra e gratidão consegui fechar a Maceió às meia-noite, nós finalizamos o asfalto ali,
para que nós pudéssemos recapear e fazer uma nova Maceió, e graças a Deus até agora não deu problema, espero que não dê. É o trabalho do prefeito Jean Delobato. Jean Delobato. Foram 3 dias intensos. Foram 3 dias maravilhosos, eu fiquei muito feliz. Eu sempre, todos os dias, agradeci a Deus. Eu sou da restauração ali, eu subi a torre para agradecer a Deus nesse dia. Legal, né? Ali na Ponta Coronel Negra. Teixeira. Meu filho. Tem a torre lá. Meu filho, Matheus, que é muito orgulhoso do pai, ele ficou empolgado que o pai dele era prefeito, andou comigo nas ruas, né? Minha esposa, Legal. que foi chamada de primeira-dama Legal. por 3 dias, pelo Legal. menos. Não, tudo isso entendeu? é bacana. Foi né? muito, foi uma muito, experiência. muito gratificante. É uma honra muito grande, né? É. De um vereador virar prefeito de Manaus, nas circunstâncias que nós sabemos, no todo, mas você ficou lá registrado, tive um ato para assinar, me emocionei muito no dia que fui assinar os atos que deixaram para eu assinar, porque eu realizei literalmente um sonho, mais do que a gente, às vezes, como eu disse, a gente faz planos, quem executa é Deus. Eu te confesso que eu queria ser vereador, nunca imaginei que eu chegaria a prefeito. E tão Olha aí. rápido como foi, né? Olha aí. Deus Legal. é bom demais. Bacana. Obrigado mais uma vez, Jean. @ Jean Delobato, cadê a Arroba equipe? Jean Delobato, é isso @Jean mesmo. Delobato. Meu Pode Instagram, seguir lá, arroba Jean Instagram. Delobato. Obrigado, Ele tá João. lá. Obrigado, Carolina. Obrigado, Jacques, pela oportunidade. Nós que Eu agradecemos. fico muito feliz, muito honrado de ter participado aqui desse bate-papo, dessa conversa. Estou à Nós que disposição de vocês. agradecemos. Agradecemos muito sua presença aqui e mais vezes, se puder, Lá, pode vir. estou à disposição. Aqui o Grupo Network tem esse papel de informar, de buscar os autores das leis de Manaus e principalmente fazer essa proximidade, que eu acho muito importante. Não, né? muito obrigado, Essa que Deus abençoe a proximidade é todos. importante. Obrigado. Obrigadão, João queridão. Paulo. Obrigado a Caroline Marques. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Ponto a Ponto aqui da Network Group Play. Tá bom? E um abraço a todos vocês que têm enviado mensagens também. Nós conversamos lá com o doutor Rizieri Gomes. Aqui falamos sobre a saúde do coração. Muito bacana o feedback. Você pode entrar em nossas redes sociais e enviar também da Network Group. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima com Ponto a Ponto.